No Brasil, 1 em cada 7 adolescentes, quase 15%, sofreu algum tipo de violência sexual, o que inclui desde assédio a estupro. Os dados são da Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar, PENSE, 2009 e 2019. Entre as meninas, o percentual de vítimas chegou a 20% dos entrevistados e 9% entre os meninos. Os números foram divulgados no ano passado pelo IBGE. O estudo abrange jovens de 13 a 17 anos. Entre as mulheres, quase 9% já vivenciou algum tipo de violência sexual, conforme a última pesquisa nacional da saúde, PNS. Essas estatísticas indicam o trabalho desmedido necessário para abrandar os danos psicológicos e as consequências na vida de toda a sociedade. Esse é parte do campo de atuação do Núcleo de Apoio aos Direitos da Mulher, NADIM, da Universidade Fevale, que compõe a rede integrada Laço Lilás. Nesta edição do programa Por Elas, Michele Terres, professora do curso de Psicologia da Fevale, relatará os desafios enfrentados no combate à violência de gênero e as ações bem-sucedidas implantadas na região. Olá, Michele, seja bem-vinda ao nosso programa Por Elas. As mulheres são vítimas de diversos tipos de violência, entre elas a psicológica. Quais são os principais sinais que podem ser detectados por quem vive próximo a elas? Olha, primeiramente, boa tarde, obrigada pelo convite, né? Quando a gente vai falar de violência psicológica, né, a violência de uma forma geral, a gente precisa se dar conta de que às vezes quem está próximo não consegue identificar tão facilmente assim. Por que isso, né? Porque para a gente poder identificar alguém que está com violência psicológica, a gente precisa tá reconhecendo isso mais facilmente. Então, avós, tias, primas, né, que fazem parte do mesmo núcleo social, às vezes têm dificuldade porque elas também vêm de núcleos violentos. A violência, né, de uma certa forma, ela é mantida dentro do sistema familiar. Então, pessoas muito próximas, às vezes, não reconhecem porque elas também vivem aquele mesmo movimento, aquele mesmo modelo. Mas quando a gente está falando de sinais de violência psicológica, uma das coisas que a gente pode começar a perceber é que a pessoa começa a ter sofrimento, né, em fazer suas atividades de vida diária, em fazer as suas atividades normais, né, e isso gera um mal-estar psicológico, né? Pode gerar tristeza, angústia, medo, raiva. Então, isso são pequenos indicadores de que pode-se estar sofrendo algum tipo de sofrimento psicológico, que pode advir ou não da violência. Claro que a gente também precisa ver o que caracteriza a violência psicológica, né? A gente pode imaginar, normalmente, quando a gente fala de violência, um tapa, um xingamento, um puxão de cabelo, um empurrão, a gente identifica muito facilmente que isso é uma espécie de violência. Mas quando a gente está falando da violência que é psicológica, a gente está falando de ameaça, né? E não é uma grande ameaça, vou te matar. Não, pode ser uma ameaça do tipo, se tu não voltar para casa, já sabe o que vai te acontecer. E isso a gente não está falando de morte, né? A gente pode falar de violência psicológica que é cometida tanto por homens quanto por mulheres. A gente pode estar, né? Tu vai ver se continuar fazendo isso, né? Então, tu vai ver, né? São violências que funcionam abalando o psicológico da pessoa. Pode ser também que as mulheres cometam violência e elas não sabem, né? Por exemplo, dizer, olha, se tu não fizer tal coisa, não tem janta em casa. Eu estou condicionando, às vezes, algum comportamento a outro, e isso pode soar como uma espécie de violência, né? Então, a gente também perpetra violência. Aliás, alguns estudos mostram que homens cometem violência física e mulheres cometem violência psicológica na mesma medida. Então, cada um tenderia a lutar com as armas que aprendeu a lidar, né? E eu posso exemplificar isso. Vamos pensar que quando a gente está vendo as criancinhas pequenas e um coleguinha, sei lá, um amiguinho toma o carrinho do menino. Qual é a tendência que a gente vai chegar, né? Se for um homem, vai dizer, olha só, tu vai lá, tu pega o teu carrinho de volta, e se tu não trouxer o carrinho, tu apanha, tu bate nele e ainda apanha em casa, né? Se tu não bater nele, tu ainda apanha em casa. Então, a gente está ensinando que a violência física é uma estratégia para resolver um conflito. E as meninas, o que a gente faz? A gente diz para ela, olha, se ela não devolver tua boneca, tu vai lá e diz que não vai ser mais amiga dela.
que é também uma forma de violência psicológica. Então, a gente ensina as meninas a cometerem violência psicológica, ensina os meninos a cometerem violência física. E aí, quando eles crescem, usam as armas que têm. Então, a gente precisa, para a gente diferenciar o que está acontecendo como violência psicológica, a gente precisa reconhecer que ela está instaurada ali. E normalmente é quando a gente está de fora, né? Quando a gente está fora daquele núcleo. Então, professores às vezes reconhecem, né? Assistentes sociais, o médico que faz o atendimento da família, né? Outras pessoas conseguem reconhecer. Às vezes o próprio núcleo muito difícil, assim, muito complicado. Existe um termômetro da violência que se usa até em várias campanhas e começa normalmente com essas questões psicológicas mais sutis e vai aumentando. Existe um tempo que se possa dizer assim, essa situação vai se agravar, vai piorar e pode vir a chegar num ponto que pode culminar num feminicídio ou em alguma situação mais grave? O que eu tenho o que eu alerto assim as pessoas de uma forma geral, tá? Todas as vezes que a gente vai conviver com pessoas, conflitos são inerentes, né? E aí vamos tentar explicar como é que algumas das vertentes da psicologia entende o conflito. Conflito é divergência de opinião. Eu gosto do Inter, tu gosta do Grêmio e a gente tem uma divergência. E isso é normal entre as pessoas, nem todo mundo vai gostar das mesmas coisas. O problema é como é que a gente resolve isso se a gente precisa conviver. Então, toda estratégia de violência é um crescente. Ela vai funcionar de forma crescente. Às vezes ela não cresce porque tem gente que desiste do relacionamento, sai fora, não quer mais. Mas toda estratégia de violência vai ir para um crescente. A gente vai começar com... Porque o que tem por trás da violência? E aí falando muito mais do campo da psicologia, né? A gente, por trás da violência, a gente tem uma emoção básica que é raiva. Né? A gente tem uma emoção básica que é raiva. E a gente não começa com a raiva lá em cima. Sim. A gente vai ficando com uma pequena irritação, aquilo vai aumentando, 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 e aí depois culmina em algo maior. Então, existem pessoas que têm graduações para chegar nessa raiva de forma mais fácil. Tem gente que vai aguentar por muitos anos e vai estourar uma única vez, só que quando houver esse estrondo vai ser muito forte, e tem gente que estoura todo dia. Então, todos esses processos são crescentes, né? Então, a gente reconhecer a emoção da raiva é um fator que nos protege. Então, sim, sempre que eu me relacionar com alguém, né? E aí, por incrível que pareça, né? Quando a gente tem pessoas que têm picos de explosão quase que todo dia, é como se a pessoa deixasse aquilo crescer e aquilo diminui, aquilo cresce e diminui. Às vezes a gente tem relacionamentos em que a pessoa não briga nunca, em que não há uma discussão, em que não há um problema. E aí, se eu acabei de dizer que todo relacionamento envolve conflito, às vezes não falar sobre o conflito é como começar a botar ele embaixo do tapete. Então, a gente precisa entender que toda relação conflituosa que se resolve a partir de violência, e violência pode ser eu não falar contigo por 3 dias, isso também é uma espécie de violência. Então, toda a relação que não se resolve a partir do diálogo é um crescente para violência. Algumas podem ser mais rápida e algumas podem ser maior. Inclusive, existem pesquisas que mostram, e acho que isso também é uma boa dica para as pessoas quando vão começar a se relacionar, que mostram o seguinte, que a forma como o casal começa a se comunicar no início do relacionamento, ainda não tão grandemente apaixonados, estão começando a se relacionar. Quando o casal estabelece essa forma de se comunicar, que pode ser uma conversa aberta, pode ser através de discussão, pode ser violência física menor, né? Um tapa, um puxão de cabelo, uma ameaça, né? Essa forma que o casal estabelece, quando ele começa a se relacionar, tende a se manter ao longo do relacionamento. Então, se eu já comecei no relacionamento... Mal, não tem como melhorar. Eu tenho como ou conversar com a pessoa e dizer, olha, eu não gosto muito desse teu jeito, isso aqui me incomoda e tal. Sim. E aí, se o casal consegue se acertar, perfeito. Mas se passou um tempinho, aquela forma de se comunicar gera confusão, gera problemas, a gente tenta conversar com o parceiro, né, ou com a parceira, isso não muda,
saiba que a tendência é que isso continue ao longo do relacionamento. Então, 10 anos depois, o casal vai usar, às vezes, as mesmas estratégias que usava para resolver lá no começo. Por quê? São os instrumentos que cada um traz para se relacionar. Então, quando a gente vai falar de violência, a gente tem que começar a olhar sempre para o início do relacionamento. Então, se tem alguém que está sofrendo violência física, violência psicológica, violência sexual, violência moral, volta para o início do relacionamento. Vai perceber que naquele momento ele já ficava um dia emburrado, hoje ele fica 10, mas antes ele ficava 1. Sim. Já tinha sinais. Já tinha alguns sinais. Então, a gente precisa estar atento no início, porque lá no fim é muito mais difícil de sair. É como a pessoa que não sabe nadar, né? Ela entra no rio, se ela entrar no rio, gente, quem sabe nadar, o rio tem 2 metros, ou tem 10 metros, não faz a menor diferença. A pessoa vai entrar no rio, ela sabe entrar e sabe sair. Sim. Se eu tenho dificuldades de me relacionar, às vezes com pares, com colegas de trabalho, com pai e mãe, com filhos, né, e com outros relacionamentos, o relacionamento afetivo sexual é um relacionamento muito profundo. Então, se eu não souber nadar, a minha tendência é me afogar. Então, para eu entrar em qualquer tipo de relacionamento, primeiro eu preciso saber que eu tenho que saber nadar, né? E nadar é entrar no relacionamento e saber sair do relacionamento. Então, para a gente prevenir qualquer tipo de violência, a gente precisa primeiro entender como é que a gente funciona por si mesmo. Esse início de relacionamento tem essa luzinha ali que já vai indicar qual vai ser o caminho no futuro. Mas para o profissional psicólogo que está atendendo, alguém que está buscando ajuda, qual é assim o alerta máximo? Assim, você tem que sair dessa relação porque isso pode desembocar em algo mais grave. Tá, quando a gente está falando assim, né, que a gente está vendo alguém que está... se eu fosse falar com a pessoa que está me relatando o sofrimento, eu diria, né, para ela perceber como é que está a vida dela sem aquele relacionamento, né? Quem era ela antes. Se ela se perceber que antes a vida dela era muito diferente, por exemplo, né? Era uma pessoa sorridente, era uma pessoa que tinha amigos, né? Tinha companhia, se divertia em festa, né? Tinha seus relacionamentos fora daquele lugar e se sentia bem com isso. E agora, como ela está dentro do relacionamento? Ela está apagada, ela está desorganizada, ela está sem saber como é que lida com as coisas, ela não tem ânimo para trabalhar. Pode ser, e aí eu não estou afirmando porque a gente tem muitas coisas que fazem essa diferença, né? Pode ser que isso seja fruto de um relacionamento afetivo sexual que está abusivo. Mas também pode ser fruto do trabalho, fruto da gente estar voltando de uma pandemia, né? Então a pessoa ainda não conseguiu se reorganizar. Sim. Então um alerta é, olha a sua vida antes da pandemia e depois da pandemia. Então como é que eu tô? Olha a sua vida antes do relacionamento, depois do relacionamento. Então eu preciso olhar para o que mudou a minha vida. Pode ter sido a pandemia, pode ter sido a perda de um emprego, pode ter sido um aumento de carga de trabalho e pode ter sido um relacionamento abusivo. Sim. Quando que a minha vida mudou? Foi depois que eu comecei a me relacionar? Opa, né? Não significa que todos os relacionamentos vão ser complicados. Porque eu tenho uma cliente do consultório, que há pouco tempo a gente conversou sobre isso. Ela começou a se relacionar com uma pessoa depois de ter vivido um relacionamento abusivo de muitos anos. Ela saiu do relacionamento abusivo, fez psicoterapia e estava muito bem. E aí começou a se envolver com alguém que deu um tracinho, assim, mas um tracinho muito pequeno, tá? Sabe aquela levantada de sobrancelha que a gente não sabe se pode ir ou não, né? E aí poderia ser até um desconforto. Na visão dela, quase como um estresse pós-trauma, ela ficou quase que traumatizada do relacionamento anterior, e aí aquela levantada de sobrancelha que poderia não significar nada, na visão dela foi algo muito grave. E aí ela acabou se afastando. Então, às vezes, a gente também precisa olhar para o novo relacionamento sem se espelhar no anterior. Claro que a gente aprender com relacionamentos antigos é legal, né? Aprender com as experiências da vida é muito legal, mas a gente também precisa cuidar
que quando a gente vai se relacionar novamente, né? Se a gente tá traumatizado do afogamento anterior, a gente, mesmo que a gente entre num rio tranquilo, a gente não vai conseguir nadar muito bem. Então, para isso também o apoio psicológico, para a gente avaliar, né? Será que é porque realmente eu perdi a mão de saber como é que nada nos relacionamentos? Ou será que esse rio mesmo é perigoso? Para isso tudo, né, a ajuda de psicólogos, né, do acompanhamento social, todo o acompanhamento, por exemplo, da rede que a gente tem, né, aqui em Novo Hamburgo isso é muito forte. Então, ir nos acompanhamentos, né, a Fevale, por exemplo, tem muitos serviços que acolhem mulheres, né, acolhem também as crianças, a gente tem acolhimento para os homens. Então, assim, ser acolhido depois de um movimento de violência também é um fator de proteção. Né? Para eu voltar de novo a entender, será que eu sei reconhecer um rio de novo? Porque vamos pensar de novo nessa metáfora do rio. Eu sabia nadar, aconteceu alguma coisa, engoli uns goles d'água e fui resgatada. Pode ser que eu nunca nade de novo? Pode, mas eu não nadar de novo, às vezes é muito mais por trauma do que porque realmente eu perdi, né, a possibilidade de nadar. Então, lidar com esse trauma, às vezes, anterior é importante antes de se engajar em um novo relacionamento. Então, isso também é uma outra informação. Não dá para a pessoa sair de um relacionamento violento na sexta-feira, no sábado ela conhecer outra pessoa e na segunda eles estarem morando juntos. Sim. A tendência é repetir. Né? A tendência é que isso se repita. E às vezes o que a gente percebe nos relacionamentos violentos é que a pessoa sai de um relacionamento com violência, entra em outro e outro e outro. E essa pausa é necessária para poder se trabalhar internamente. No início a gente comentou sobre algumas estatísticas que apontam violência entre adolescentes, violência sexual, alguns tipos de abuso. Quais são as sequelas a longo prazo nesses indivíduos que estão em formação ainda? E isso pode, no futuro, a ser uma marca que vai gerar um novo abusador? Isso é uma... Quais são os dados sobre essas realidades? Assim, quem sofre pode vir a ser alguém que abusa no futuro? Bem... quando a gente fala de violência dentro do contexto escolar, por exemplo, que é onde a gente está inserindo adolescentes e crianças, né? O bullying tem muito disso, né? O bullying é a prática de violência entre... né? E normalmente quem sofreu violência se torna um perpetrador de violência. E aí a gente vai falar... a gente, no nosso projeto, a gente faz um trabalho com adolescentes sobre prevenção de violência no namoro. Então, a gente vai para as escolas para falar sobre violência física, sexual, né, moral, né, todos os tipos de violência antes dos relacionamentos começarem a acontecer. Sim. Então, a gente tem um trabalho muito legal aqui em Novo Hamburgo, né, em que a gente vai para algumas escolas falar exatamente sobre isso. E o que acontece? Às vezes, as crianças e os adolescentes, eles perpetram violência, não é porque eles nasceram violentos, é porque eles recebem a violência, né? E eles percebem a violência. Vamos a uma outra metáfora. Se eu vi meu pai e minha mãe a vida inteira comendo de garfo e faca, a minha tendência é que eu vá comer dessa forma. Se eu vi eles comendo de colher, eu vou comer de colher, né? Lá em outras culturas, a gente vê o pessoal comendo de hashi, né? Com pauzinho, palitinho. Então, a minha tendência é usar as mesmas estratégias que eu aprendi. O que a gente descobriu fazendo esse trabalho nas escolas? Que às vezes a gente estava lá falando com os adolescentes, né, e eles se davam conta que aquilo que a gente estava dizendo que era violência, que eles nunca vivenciaram dentro de um relacionamento afetivo sexual, acontecia no relacionamento do pai e da mãe. Sim. Né? Então, eles são potenciais perpetradores de violência, não porque eles são maus, mas porque eles entenderam que a mãe dizia, olha, se tu não fizer tal coisa, teu pai hoje não vai dormir em casa. Ela viu isso, então ela vai reproduzir a mesma coisa. O pai chegando bêbado em casa, batendo nas crianças, né, praticando violência, então ele vai fazer a mesma coisa. Então, a tendência do adolescente, da criança, é perpetrar aquilo que ele vive. Bom, e se eu aprendi a comer de garfo e faca a vida inteira, quando eu precisar mudar isso, também vai ser muito complicado. Então, vai deixar marca? Sim, o nosso cérebro é plástico, né? O nosso cérebro é plástico. Plástico no sentido, né, de que ele tem muitas possibilidades de crescimento, de novas conexões. Quando isso acontece com mais facilidade? Na infância e adolescência. Então, o ambiente que socializa essa criança é extremamente responsável por quem ela vai ser no futuro. Então, as ferramentas que a gente está ensinando às crianças, né,
a utilizarem são às vezes muito mais importantes do que a gente dá atendimento para a mulher ou para o homem depois que se envolve em violência. Então os trabalhos de prevenção são muito mais importantes, que é uma coisa que a gente não faz muito no nosso país, né? Mas esse contato que vocês têm nas escolas com esses jovens, vocês recebem relatos sobre situações que são vivenciadas por eles? De que maneira seria possível a rede do município, mesmo em âmbito maior, né, atender essas situações pontuais que podem gerar conflitos futuros, assim? Vocês recebem esses relatos, os adolescentes se sentem à vontade para dizer, olha, a minha mãe sofre violência, a minha mãe apanha. Existe esse contato com vocês, assim? Tá. O que acontece às vezes, né? Para eles chegarem a relatar, como os nossos encontros eles são entre 2 ou 3 vezes, às vezes nós levamos a informação para a escola, né? A gente leva a informação para dentro da escola e eles não vêm relatar especificamente para nós. Por quê? Porque a gente ainda não é de confiança o suficiente. E todas as vezes que um adolescente, uma criança vai relatar algum tipo de coisa que gera medo, gera desconfiança, ele precisa de alguém de confiança. Então, para quem eles normalmente relatam? Eles relatam para os professores, né? Então, os professores é que acabam trazendo essas informações. O que acontece, né? A gente sempre, quando vai para as escolas, que a gente vai fazer esse trabalho de prevenção, a gente fala para que eles aprendam a reconhecer a violência e levar essas informações para dentro, e vão acabar levando essa informação para dentro de casa, e ali a gente tem todas as informações que são necessárias para que eles busquem ajuda. Então eles têm atendimento, eles sabem, né, eles vão descobrir que existe uma delegacia da mulher, eles vão descobrir que tem serviço lá no Nadim, eles vão saber que existem várias áreas para poder fazer esse atendimento. Mas não esqueçam que o adolescente, ele ainda está sob os cuidados de alguém que sofre a violência. Então, quem precisa de coragem para ir atrás, normalmente são as mulheres. O que a gente sabe, né, assim, né, que infelizmente a gente tem assim algumas dificuldades. Por mais que a gente ofereça apoio, né, a violência não é uma coisa que se erradica do dia para a noite, né? Se a gente trocar as coisas de gaveta dentro de casa, a gente erra a gaveta muitas vezes, entender que não é porque eu fui lá fazer uma denúncia que agora isso vai acabar. Não, eu tô envolvida num processo de violência e eu vou precisar durante muito tempo de apoio. No nosso serviço de acolhimento jurídico ali da Fevale, a gente tem uma visão de que todo o serviço jurídico, ele necessariamente vai gerar um abalo psicológico, né? Ele vai gerar impactos, especialmente no direito de família, né? Quando a gente tem guarda, pensão, divórcio, separação, né? Todo esse trâmite que envolve a família. E a gente sempre oferece apoio psicológico, né? E muitas pessoas recusam, dizendo, não, a gente está bem, a gente não precisa, né? Porque entendem, não, eu já deixei no advogado, isso não vai me afetar. Gente, todas as vezes que a gente está movendo no nosso núcleo socializador da vida, que é a família, a gente está mexendo em muitas outras coisas. Então, claro, por mais decidida que essa mulher esteja para sair do relacionamento, e ela pode estar muito encorajada para isso, quando os filhos começarem a ficar com dificuldades, quando eles tiverem problemas na escola, quando eles tiverem, né, qualquer tipo de desconforto emocional em função, às vezes, das questões econômicas, né? Todas as vezes que um casal se separa, questões econômicas interferem na criação dos filhos e as mulheres sofrem muito com isso, né? As mulheres e as crianças, porque ficam cuidando dos filhos, né? Então, quando isso aparecer, vai gerar muito desconforto emocional. Então, o acompanhamento é muito importante. E existe esse acompanhamento também para os pequenos? A gente tem parceria, como a Fevale é muito grande, né, e ela oferece assim muitas ajudas psicológicas, a gente sempre oferece, né, a possibilidade das crianças também poderem ser acolhidas. Mas existem estudos bem importantes também que nos ajudam a tomar algumas decisões, é o seguinte: quando as crianças percebem que o adulto está bem, elas se sentem mais tranquilas e não precisam, e acabam tendo mais facilidade. Até porque o adulto também está bem organizado e pode conduzir a criança, né? Agora, voltando de novo para o mesmo exemplo do garfo e a faca, se a mãe está perdida, não sabe muito bem como é que agarra os talheres, ela não vai conseguir ajudar a criança quando a criança também se perder. Por isso que o mais importante, e aí eu friso isso como algo, é quase como um convite para as pessoas que se conscientizem. A gente precisa, né? O adulto precisa estar bem para poder conduzir as crianças. Né? Quando as pessoas me procuram no consultório,
porque eu também trabalho com clínica fora da universidade, às vezes as mães me procuram dizendo, eu quero que tu atenda meu filho, porque meu filho é que precisa, eu não tenho dinheiro pra gente fazer terapia para os dois, mas eu quero que tu atenda o meu filho. E eu costumo usar uma metáfora para poder explicar o seguinte, vamos supor, né, que tá todo mundo ali no barco, e aí acontece desse barco naufragar, que às vezes é um casamento, um relacionamento, ele naufraga, né, ele acontece alguma coisa e ele se rompe. Qual é a tendência da gente, né? Se a gente tem o salva-vidas, a gente quer fazer o quê? A gente quer botar o salva-vidas no filho e ficar ali, né, tentando se salvar. Mas as companhias aéreas, né, e eu que vim lá da cidade de Guaíba, que tem o trajeto de barca, né, e aí o que é orientado? Que se acontecer um naufrágio, a gente que é adulto, né, põe o salva-vidas e depois a gente vai salvar as crianças, os idosos, né, e as outras pessoas com necessidades especiais. Então, o que a gente precisa entender? Que isso pode ser absurdo. Vai dizer, como assim? Eu vou me salvar e vou deixar meu filho se afogar? Mas se eu estiver salva, eu consigo segurar meu filho, consigo pedir ajuda, eu consigo gritar por socorro e consigo ser resgatada. Se eu botar o salva-vidas no meu filho, eu posso morrer afogada e ele ficar à deriva. Então, sempre que a gente está envolvido em qualquer questão de violência, a primeira pessoa que precisa de ajuda é a pessoa que está sofrendo a violência. Consequentemente, se ela estiver bem, ela consegue resgatar os demais. Então, às vezes, as mães não têm condições, né? Elas têm 3 filhos, né? E estão sofrendo violência. Elas não têm condições de ir 4 vezes na semana na universidade receber atendimento. Né? É impossível, às vezes, né, de conseguir conciliar. Se ela buscar ajuda, se essa mulher tiver de colete salva-vidas, ela carrega os seus filhos junto com ela. Mas se ela tentar salvar todo mundo, menos ela, né, então isso fica muito complicado. Então, todas as vezes que a gente está vendo alguém sofrer violência, quem primeiro precisa botar o colete salva-vida é quem está enxergando isso. Porque é a pessoa que às vezes é mais forte e vai conseguir, né? Isso pode incluir uma vizinha, pode incluir uma amiga, né? Pode incluir a mãe, uma tia, uma irmã. Se eu tô vendo que tem alguém que está sofrendo violência e essa pessoa não está se dando conta, eu boto o colete em mim para poder tirar a pessoa de lá. Então, buscar ajuda, às vezes, é a forma, né? Essa pessoa mais saudável, vamos dizer assim, né? A pessoa que está com colete é que tem que ir, em busca da ajuda. Sim. A rede Novo Hamburgo, a rede integrada Laço Lilás, tem mais de 20 entidades e órgãos envolvidos que atuam na defesa dos direitos das mulheres. Qual é o papel do Nadim e do Laços de Vida, que também é outro grupo da Fevale, nesse processo de auxílio? Nós temos, né, bom, a Fevale é uma universidade muito grande, tem muitas atividades, muitas ações, né, mas a gente, em geral, lá no Nadim, né, todas as vezes que se envolve violência, né, e violência contra a mulher, e aí todas as suas reverberações, né, violência contra a mulher, e aí a gente está falando das crianças, violência contra a mulher, e a gente tem um parceiro, uma parceira do outro lado, né, tudo que envolve a violência a gente consegue atuar, né, oferecendo tanto ajuda jurídica quanto psicológica, mas o nosso trabalho ele é muito em parceria com o serviço jurídico. Tá? Então, nós oferecemos trabalho jurídico e aí o apoio psicológico para que isso se organize. O Laços de Vida é um projeto, né, coordenado pela professora Rona Lisa, que faz atendimento a mulheres em vulnerabilidade, que pode ou não, né, incluir atuações voltadas à violência. Então, é um trabalho muito mais amplo e que com certeza também auxilia bastante nesse processo aí da violência. Um projeto do Nadim é mais exclusivamente quando a gente envolve a violência física maior, violência psicológica de um grau maior, porque envolve denúncia, envolve acompanhamento jurídico, né? Envolve visitas ao fórum. Então, a gente tem toda uma questão judicial envolvida no projeto, né? Então, o nosso trabalho é em parceria com o curso de Direito. Então, sempre que precisar de algum apoio jurídico, a gente vai estar ali oferecendo apoio psicológico. Em caso de, assim, a pessoa sendo vítima de uma situação dessas, vai buscar socorro, o ideal, então, é sempre recorrer à DEAN ou aos órgãos de polícia e depois, num segundo momento, entraria esse auxílio das... A gente tem o serviço jurídico dentro da DEAN. Então, todas as vezes que tem uma mulher que vai fazer denúncia, né, na delegacia da mulher,
A gente tem uma colega da área do direito, né, uma professora com os extensionistas que está lá. E todas as vezes que essa pessoa está lá buscando ajuda jurídica, né, e ajuda policial, porque ela está precisando, a gente sempre oferece o atendimento psicológico em conjunto. Então é sempre um trabalho de parceria. O ideal sempre é procurar uma delegacia, né, sempre procurar a delegacia, um órgão competente para que isso seja feito, e os órgãos, né, competentes do município é que acabam acionando ou encaminhando. Então a gente tem, né, vários serviços de psicologia, e o nosso normalmente se foca quando essa mulher vai precisar de assistência judicial. Se ela foi lá, fez uma denúncia, né, e não quer dar sequência, a gente acaba encaminhando ela para outros serviços dentro da própria universidade. O Nadim, ele é muito focado com o serviço jurídico. Então a gente está muito envolvido, né, também com o fórum, né? Então o nosso serviço é bem vinculado ao curso de Direito. É como um apoio emocional para quem vai precisar dar entrada, né, para alguma ação, alguma coisa do tipo. Professora Michele, nós temos vários outros temas, nós vamos para um breve intervalo e já voltamos. No Brasil, cerca de 20% das mulheres agredidas fisicamente pelo marido ou companheiro permanecem em silêncio. O país é o 5º colocado em números de feminicídio. Fale agora ou podem te calar para sempre. Uma campanha da Procuradoria Especial da Mulher da Câmara de Novo Hamburgo pelo fim da violência doméstica. Denuncie ligando para 3594-0560 ou Disque 180. Apoio Movimento Eles por Elas de Solidariedade da ONU Mulheres pela Igualdade de Gênero. Realização Câmara Municipal de Novo Hamburgo. Sabe por que a amamentação é a base da vida? Porque o leite materno é muito importante, não só nos primeiros meses do seu filho. Os benefícios ficam para a infância, a adolescência e para a vida toda. Por isso, eu pretendo amamentar o meu filho até os 2 anos de idade ou mais, para que ele fique mais forte, mais saudável, mais resistente. A amamentação é a base da vida. Conviver com a diversidade é um dos grandes desafios da nossa sociedade. Vivemos num país um país plural, diverso, onde ser diferente é um direito e respeitar a diferença um dever, para que a origem, a cor da pele, a condição física ou mental, a religião, a idade, o gênero, a orientação sexual e todas as diferenças sejam valorizadas e respeitadas. Conheça o movimento Ser Diferente é Legal, uma iniciativa do Ministério Público Federal para celebrar a diversidade e promover o respeito e a cultura de paz. Afinal, nossa diferença é um direito e a diversidade, nossa força. Faça parte desse movimento. Ser diferente é legal. Informe-se. Respeite a diferença.mpf.mp.br. Voltamos no nosso breve intervalo com a nossa conversa com a professora da Fevale, da área de Psicologia, Michele Terres. Por que muitas mulheres ainda ficam atreladas a um relacionamento abusivo e têm dificuldade de sair dessa situação? Bem, relacionamento abusivo, quando a gente vai falar, né, a entrada nele, às vezes, ela é muito sorrateira, né? A mulher, ela não consegue se dar conta de que ela está entrando no relacionamento, especialmente porque ela tem algumas fragilidades, muitas vezes, né? Então, ela tem algum tipo de carência emocional, pode ter alguma dificuldade de impor limites, né? Porque a violência nada mais é, e a gente fala de relacionamento abusivo. Vamos trazer aqui primeiro, eu acho que é importante a gente falar de abuso. Abuso é o quê, né? É eu te tocar no teu ombro, tu dizer, não quero que tu me toque. E eu continuar te tocando. Então, eu dei um limite, né? A pessoa dá um limite e alguém vai lá e abusa desse limite, né? Ela passa o limite. Sim. Ou, em vez dela botar a mão no ombro, ela põe a mão em outra parte do corpo. Então, quando eu dou um limite e alguém passa desse limite, a gente considera isso como abuso.
Quando as mulheres se envolvem em violência psicológica, e aí eu não estou falando, né, de casos específicos, mas assim, em geral elas têm dificuldade de oferecer limites. Então, quando ela se dá conta, ele já está botando mão em partes, né, muito, em que ela nem tinha percebido. Então, quando a gente vai começar os relacionamentos, é muito legal que a gente tenha em mente o que a gente está esperando desse relacionamento, né? Se eu estou esperando respeito, se eu estou esperando reciprocidade, se eu estou esperando limite, se eu estou esperando companheirismo, é importante que eu entenda para poder dar esse limite. Caso contrário, inclusive a gente, quando conversa com o abusador, ele vai dizer, tá, mas ela nunca me disse que isso incomodava. E realmente, às vezes, ela tem dificuldade de se posicionar. Ah, porque ele deveria saber. Não, ele não tem como saber. Então, quando a gente está dentro de um relacionamento dessa forma, e aí o que acontece? Quando a mulher se dá conta de que ela já está envolvida no relacionamento, ela volta para querer dar limite. E aí ela vai dizer, olha, antes tu botava a mão aqui, agora eu não quero mais. E isso é que torna o relacionamento complicado. Então, quando a gente vai entrar no relacionamento, saber dar limites iniciais nos protege. Bom, mas ela já está num relacionamento abusivo, ela já percebeu que se ela voltar, né, ele vai se desorganizar, ele vai se descontrolar. E aí, quando a gente recebe as mulheres, elas dizem, olha, eu tenho medo de que quando eu der esse limite, ele vai fazer alguma coisa. E eu normalmente digo, que bom que tu tem medo, porque o medo é protetor. Se tu tá reconhecendo que é possível que ele se descompense, pode ser que ele se descompense mesmo. Então acredita nisso. Como que tu vai fazer? Tem que fazer muito sorrateiramente, né? Inclusive, algumas às vezes, quando a gente vai orientar mulheres que elas se dão conta, é importante que ela comece o acompanhamento psicológico antes dela sair do relacionamento. Porque ela vai estrategicamente começar a se fortalecer internamente para que quando esse homem tente atacá-la, ela já esteja emocionalmente muito distante. Tem uma alternativa. Ela já está emocionalmente distante, porque normalmente o que acontece? Ela se dá conta de que ela está literalmente sequestrada dentro daquele relacionamento e ela tenta fugir, né? E aí, bom, quando eu tento fugir de alguém muito próximo dessa pessoa, essa pessoa me alcança. Então, a gente, na psicoterapia, né, no acompanhamento psicológico, a gente vai gerando uma espécie de distanciamento emocional desse agressor, desse abusador. Para quê? Para que quando ele tente alcançar ela emocionalmente, do tipo, tu não vai ter ninguém, eu vou roubar teus filhos, ninguém vai te querer, porque ele vai usar esse tipo de violência, ela vai estar tão longe emocionalmente que ele não vai dar conta. Então, as mulheres ficam presas porque, na verdade, é quase como um peixe, né, que tenta fugir. Quanto mais ele tenta fugir do anzol, mais emaranhado ele está. E aí, por onde é que a gente começa? Para sair de um relacionamento, não é de fora, é de dentro. Então, a mulher precisa começar a melhorar a autoestima dela, precisa se acolher, né, curar as feridas internas primeiro, para depois ela poder sair do relacionamento. Então, nem é muito estratégico se a gente tem uma mulher que está assistindo o programa agora e ela se dá conta que ela está em um relacionamento violento, não tente fugir, porque esse homem já deve ter visto as suas fragilidades há muito tempo. Então, o que a gente precisa fazer, né? Se tentar uma fuga muito rápida, ele vai pegar. Então, é preciso que estrategicamente ela encontre ajuda, né, de alguma forma, para poder sair disso, não fugir. Então, de relacionamentos abusivos, a gente não foge, a gente sai. Né? E a gente não pode sair, né? Não dá para dizer, ah, não, então eu vou sair, né? Porque é o que acontece muitas vezes, elas fogem do relacionamento abusivo e aí daqui a pouco elas estão de volta. E depois que ela consegue sair dessa situação, ainda restam sequelas. A pessoa pode desenvolver síndrome do pânico, outras, depressão. De que maneira isso é abrandado com o tratamento psicológico? A medicação é recomendada muito nesses casos? Como é que funciona esse atendimento após esse término, conseguir sair, tá bem. Vamos imaginar, eu gosto muito de trabalhar com metáforas para as pessoas poderem entender sobre o que a gente está falando de eventos muito complexos. Vamos tentar fazer o seguinte, vamos pensar que no relacionamento abusivo ele é como um sequestro, né? A pessoa teve a sua psique, né? A sua autoestima foi sequestrada, né? Então ela está presa dentro daquele cativeiro emocional.
Quando ela estrategicamente, às vezes com apoio, né? Então ela começou a gritar na janela, alguém percebeu, e aí ela pede ajuda para a pessoa, para fugir num horário. Bom, ela conseguiu escapar. Então ela conseguiu escapar, ela conseguiu sair de alguma forma segura, né? Então ela já está numa distância segura, ela já não vai mais ser pega de novo, então ela já está no aconchego, né? Já conseguiu ser cuidada. Bom, nesse momento é que ela vai ver o tamanho das feridas mais profundas, né? Porque enquanto a gente também tá, se alguém já ouviu falar, se alguém já se ralou algumas vezes, né? Quando sofreu um acidente, sabe que naquele primeiro momento a gente não tem dor, a gente só vai ter dor depois, quando a gente se dá conta, quando esfria, né, o corpo. Então as dores mais profundas, elas realmente vão acontecer depois que a mulher conseguiu se distanciar desse abusador, né? Porque o abusador não está mais ali e ela continua com pensamentos do tipo, ninguém nunca mais vai me querer, aquilo tudo que o abusador usava para manipular ela emocionalmente vai continuar na cabeça dela, mesmo que o abusador não esteja mais. Então, o apoio psicológico vai fazer com que a pessoa comece a retomar a vida. E aí a gente tem várias estratégias, a psicologia tem muitas estratégias, mas uma dessas que a gente pode usar é que a pessoa comece a retomar a vida, ainda que carregando um pouco desses pensamentos, né? Ele não vai deixar de existir, mas ele vai continuar ali. É quase como, em vez dela carregar aquela bola de ferro, né, nos pés, ela vai pegar a bola de ferro, vai botar no colo e vai seguir adiante, né, por um bom tempo. Em alguns casos, quando a gente está falando de estresse pós-trauma, crises de ansiedade, de pânico, depressão, que a gente está indo para o lado até mesmo dos transtornos emocionais, é indicado que essa pessoa possa fazer tanto acompanhamento psicológico e muitas vezes acompanhamento psiquiátrico. Não é para a vida toda, mas durante um bom tempo é como se ela precisasse de uma medicação um pouco mais forte, né, para se reorganizar emocionalmente, né, e às vezes até ter ânimo para poder seguir com a vida. Então, depois que ela conseguiu sair, o trabalho do psicólogo, às vezes aliado a um acompanhamento psiquiátrico, também é muito protetor, né? De uma forma que ela consiga se dar conta. Mas sempre pensando, um relacionamento abusivo não se constrói do dia para a noite e a gente também não sai dele do dia para a noite. Tudo isso é um processo, tanto da mulher entrar no relacionamento, quanto para a mulher sair. Quanto mais profundo, mais duradouro está esse relacionamento, então, quanto mais tempo ele tem, mais difícil ela vai ser dela sair. Por isso que o acompanhamento psicológico, social, né, dos advogados, que tem um olhar mais para isso também, às vezes acompanhamento psiquiátrico, né, terapeuta ocupacional, aí vai depender do que é que a mulher vai precisar. Então, as mulheres não podem buscar ajuda só depois que elas brigaram com o marido e estão lá na delegacia. O ideal, inclusive, é que se eu quero sair de um relacionamento, que eu busque ajuda jurídica e psicológica antes de sair. Né? E às vezes a gente faz uns atendimentos dessa forma. As mulheres lá vão na universidade, elas vão escondidas em horário que o marido não sabe, para que a gente possa começar a orientá-las, né? Para que quando ela sair, como eu disse, ela vai estar tão longe que ele não vai conseguir trazer ela mais de volta. Então também uma das formas da pessoa se proteger é essa. Se proteger no pós-saída de relacionamento é começar antes. Antes de brigar com o marido, antes de sair de casa, ela vai se fortalecer antes. Porque se ela está muito machucada no relacionamento, ela não vai ter força nem para fugir. Quando ela começar a correr, ele vai alcançá-la de volta. Então, por isso que é muito mais importante. Como a cidade tem uma rede de apoio muito grande, é muito mais importante que a mulher busque ajuda antes de sair do relacionamento do que depois que ela saiu. Depois que ela saiu do relacionamento, vai iniciar uma nova vida. Quais são as personalidades e tipos que ela tem que ficar atenta, assim? A pessoa é narcisista, quais são os perfis que podem gerar relacionamentos mais complicados adiante? Bem, se a mulher tem alguma fragilidade emocional ainda interna, a tendência é que toda a fragilidade dela, né, quase como um imã para esse tipo de pessoa. Então, se ela tem, por exemplo, tendência a ter uma estima muito baixa, porque ela se compara com outras mulheres, ela não consegue validar a própria história,
qual é a tendência dela? É estar próxima de homens que invalidam isso nela, né? Que geram essa espécie de invalidação. Por quê? Porque ela tem um lugar ali e ele vai entrar no início, às vezes, buscando... Ela tem uma baixa autoestima. Um homem, quando vai se relacionar, ele reconhece, né? Especialmente se ele tem um perfil abusador, ele vai monitorar qual é a fragilidade dela e ele vai usar exatamente isso. Então, para as mulheres se envolverem em relacionamentos, elas precisam se bastar. Elas precisam estar tão bem a ponto de não precisar de um relacionamento. A ponto de serem, né, de estarem tão bem consigo mesmas que elas podem receber uma outra pessoa na sua vida. Então, para a gente entrar num outro relacionamento, a gente precisa se reconhecer e reconhecer inclusive as nossas dificuldades. Por exemplo, né, se eu venho de uma família em que a minha estima era muito rebaixada, eu me envolver com homens que têm esse mesmo comportamento é uma tendência. Eu preciso reconhecer que isso é uma fragilidade minha e começar a observar como é que esse homem chega em mim, o que ele faz para me conquistar. Normalmente ele vai tentar te conquistar, né, usando aquilo que todo mundo faz, elogio, né, ele vai usar uma conversa, bom, e a partir disso, né, quais dessas coisas me tocam? Às vezes, eu preciso ser elogiada porque eu não me acho bonita. Bom, ele vai fazer isso muitas vezes, né? E aí, depois que ele se deu conta que essa é a tua fragilidade, o dia que ele precisar, ele vai dizer, tu é feia, ninguém vai te dar bola, né? Sim. Então, de alguma forma, saber quais são as nossas fragilidades nos protege nos relacionamentos. Então, a gente não precisa reconhecer quais são os tipos de homens que tem lá fora, até porque seria impossível. Mas se eu reconhecer quem eu sou, eu consigo, né, e o que eu quero, quem eu sou e o que eu quero, já é um fator de proteção muito importante. O problema é que, em geral, a gente está muito mais focado em reconhecer quem é o outro e não está focado em reconhecer quem a gente é de verdade, né? Então, para se proteger, se reconheça, se conheça, se observe, né, e se baste. Aí, a partir disso, quem chegar vai ter que estar num nível muito maior para conseguir entrar. E as questões de controle, controle da liberdade, no caso, acesso a telefone, acesso a e-mails, ao ambiente de trabalho, de que maneira a mulher pode conseguir apartar essas situações, se distanciar e ir criando espaços? Bem, eu acredito assim, né, que normalmente quando a gente precisa buscar essas outras coisas, né, redes sociais e ao trabalho e tal, normalmente tem medo envolvido nisso tudo, né? Eu quero controlar o outro porque eu tô com medo de perdê-lo, né? Eu tenho medo. E esse é um comportamento que acontece não só com os homens, né, de controlar, mas as mulheres também, né? Elas também querem a senha do celular, elas também querem saber quem é que tá falando com ele no telefone. Então, em geral, são relacionamentos que a gente tem medo de perder. E o problema do medo é que ser orientado pelo medo não é uma estratégia muito adequada, né? Se a gente for atravessar a rua com medo, às vezes a gente nem atravessa, né? Porque a gente fica tanto tempo olhando para os lados que perde o tempo de atravessar. Então, quando a gente vai olhar, né, para um relacionamento, uma das coisas que é basilar num relacionamento é confiança. Se eu já passou um tempo, né? E aí, para isso precisa de tempo, para a gente construir confiança, né? Se já passou um determinado tempo e eu estou confiando na pessoa, quando eu começo a desconfiar dela, o melhor é sentar e conversar, né? A melhor estratégia é sempre sentar e conversar para entender o que está acontecendo com o outro que ele precisa invadir meu celular. Porque ele não está acreditando mais em mim, né? Bom, e se houve essa quebra, né, de confiança, é muito difícil que um relacionamento se mantenha, né? Então, a confiança é algo que precisa de manutenção, né? Então, assim, relacionamento é um contrato, né? O relacionamento afetivo sexual é um contrato que as partes fazem. Só que, em geral, os casais não conversam sobre seus contratos, né? Existem casais, por exemplo, que já tem como praxe, cada um tem a senha do celular do outro. Se o casal tem esse contrato e de repente o outro diz, agora eu não vou te entregar mais, Sim. Bom, houve uma quebra de contrato, a gente precisa renegociar. Bom, se a gente nunca combinou sobre o uso de senhas, então isso não fazia parte do contrato, por que eu quero isso agora? Então, todas as vezes que a gente precisa mudar algum termo no contrato, a gente precisa sentar e conversar. E uma das coisas que os casais não fazem
É conversar sobre o relacionamento. Então, se eu já tenho um relacionamento em que eu não consigo conversar, quais são os limites dele, né? Então, se eu posso ou não posso trabalhar, se eu posso ou não posso sair, porque as pessoas às vezes entendem controle como um sinônimo de amor, ou controle e ciúmes como um sinônimo de amor. Onde é que ela aprendeu isso? Em casa. Minha mãe me amava, me controlava. Portanto, se meu namorado me ama, o que ele precisa fazer comigo? Me controlar também. Né? Então, eu às vezes associo amor à violência. Então, minha mãe me batia, meu pai me batia, portanto, isso é amor. Minha mãe me controlava, meu pai me controlava, portanto, isso é amor. E aí eu preciso entender o que eu entendo por amor. Sim. Né? O que eu entendo. E aí, ir negociando isso dentro do relacionamento. Mas todo relacionamento é um contrato. Todo relacionamento precisa de conversa, né? E quando eu vou alterar esse contrato e ele não está bem satisfeito, a ideia é que eu possa, então, dizer que não quero mais. Sim. Né? E entender quais são as cláusulas, né? De como é que eu vou sair desse relacionamento. Isso tudo o casal também tem que avaliar, né? Como é que sai do relacionamento, como é que vive o relacionamento. E agora que a gente entrou nessa seara da tecnologia, tem os aplicativos de encontro, como é que as mulheres podem se proteger? Existem muitos medos que envolvem esses contatos virtuais que depois se tornam reais, né? Existe pesquisa sobre essas situações? Então, quando a gente vai falar de relacionamentos que acontecem, né, mediados pela internet, mediados por um aplicativo, eles são relacionamentos que podem ser tão reais quanto relacionamentos presenciais, né? O que acontece muitas vezes quando a gente está falando no aplicativo é que, como eu não estou vendo a reação do outro, eu posso às vezes ser até mais natural. Então, a forma como a pessoa se comunica, às vezes, no aplicativo é diferente, porque como ela não tem o julgamento externo, ela pode falar o que ela quer, ela pode expressar o que ela quiser, porque ela não está na frente do outro, né? Isso acontece, inclusive, com haters, né, na internet. A gente vê as pessoas fazendo altos xingamentos na internet, que presencialmente elas não conseguem ter coragem, né? Então, quando as pessoas se relacionam por aplicativo, pode ser um fator de proteção, sim, porque afinal de contas eu tô vendo uma pessoa que é desconhecida, é fora da minha rede social, né, da minha rede social de vida, né? Tô conhecendo alguém numa rede virtual, sim, e eu posso estabelecer uma comunicação com ela. Então, conversar, ver como é que essa conversa se desenrola dentro do aplicativo, né? Mas não entenda que tudo que aconteceu no aplicativo vai acontecer fora. Como eu disse, o julgamento externo pode estar ali, tá? Bom, mas aí eu tô conversando com essa pessoa, gostei muito do papo, foi uma coisa muito legal, muito aberta, e eu quero conhecer essa pessoa. É importante que a gente siga algumas instruções, né? A gente tem visto várias reportagens na TV de pessoas sendo abusadas dentro da própria casa, sendo roubadas, né? Sofrendo, inclusive, violência. Então, nunca traga ninguém para dentro da sua casa, né? Se não conhece. Por quê? Ah, mas eu estou me relacionando com essa pessoa, né, por aplicativo. Bom, no aplicativo a gente pode fingir coisas, né, que às vezes na vida real a gente não consegue. Então, às vezes as pessoas podem burlar, podem falar coisas que não, né, a gente sabe que tem muitos golpes, né, então muito cuidado também, né. Se eu estou conversando com essa pessoa, né, eu tenho que ter muito cuidado com quem eu estou conversando. Bom, mas eu quero encontrá-la, eu quero ver essa pessoa, né, eu quero falar com ela, já saí da fase do aplicativo. Posso encontrá-la pessoalmente? Existem algumas recomendações que às vezes é falar ao telefone, né, se a pessoa ainda está um pouco insegura, pode falar por telefone, começar tendo algumas conversas por telefone. Depois disso, pode fazer chamadas de vídeo, né? E aí sim, ir estabelecendo um pouco de comunicação. E aí pode ir para o encontro pessoal. Posso sair da rede social e ir direto para o encontro pessoal? Pode. Mas aí a gente tem que tomar alguns cuidados. Por exemplo, né? Encontrar a pessoa em lugar público, né? Então eu fui a um shopping, né? Fui numa praça, fui em algum lugar que é público. Por quê? Porque a partir dali, né, eu tô vendo outras pessoas na volta. Sim. Ah, mas eu tô com essa pessoa num lugar público e a gente decide para um lugar privado. Quando eu fui com ela para um lugar privado, eu me coloquei em risco. Então é importante que os primeiros encontros, os primeiros contatos sejam sempre em locais públicos, que a gente, se tiver qualquer tipo de desconfiança, né, que a gente espere às vezes a pessoa ir embora, tô desconfiada que essa pessoa vai me seguir. Posso entrar para um café, ficar esperando, ou ir para uma loja e dizer, não, eu tenho outras coisas para fazer, né? Vou entrar numa loja aqui, a gente se conversa outro dia. Então, a gente também tem que tomar certos cuidados
né, porque a gente está trazendo um desconhecido. Assim como eu não pego um transeunte da rua e coloco dentro da minha casa, né, eu não posso colocar também uma pessoa que eu conheci por aplicativo. Não é um problema se relacionar por aplicativo, as pessoas às vezes têm muito medo de abuso, né, e tal. A estatística mostra que a gente tem mais chance de ser abusada, né, física e psicologicamente, até sexualmente, por um parceiro dentro de casa do que por alguém na rua, né? Então, é muito mais difícil a gente ser abusado, né? Pode acontecer, claro que sim. Mas, às vezes, esses abusos que a gente percebe foram de relacionamentos que foram se estabelecendo. Então, não é assim, fui na praça conhecer a pessoa, só se ele é um maníaco, alguma coisa muito, muito drástica. Mas, em geral, não é assim que acontece. Eles vão estabelecendo um relacionamento e aí depois eles cometem os abusos. Como acontece em relacionamentos da vida real, né? A gente vai estabelecendo uma comunicação, fica vulnerável e aí que a pessoa pode abusar, tá? Então, os cuidados basicamente são esses, né? Preste bastante atenção se essa pessoa está falando com você, qual é o horário que ela está conversando, se ela aceita ir para um lugar público, né? Não aceita a carona dela nem para ir nem para voltar, até que as coisas, né, comecem a se estabelecer. Comentaste agora sobre a questão de abuso sexual. Quais são os tipos de violências que as mulheres vivem, assim, para exemplificar bem para quem está nos assistindo e que a pessoa possa reconhecer daqui a pouco alguma situação que está vivenciando? As violências mais comuns dentro do relacionamento conjugal, né? E aí eu falo violência dentro da conjugalidade, porque não é só a mulher a mulher sofre muito mais violência física e violência sexual, tá? Então ela sofre muito mais dentro da dinâmica do relacionamento, violência física maior, né? Que envolve uso de armas, empurrões, né? É muito mais sofrido pela mulher, porque o homem comete muito mais violência física, né? E a mulher comete muito mais violência psicológica. Então a gente entende, né, na visão da psicologia com a qual eu trabalho, de que o relacionamento, ele não se sabe quem veio antes, o ovo ou a galinha, né? Ele é uma dinâmica que se estabelece. Então vai começando dessa forma de se relacionar normalmente com violência e aí pode ir aumentando. Quais são as violências, então, que podem circular um relacionamento afetivo sexual? Pode ser desde um namoro até um casamento, né? A gente tem a violência física, né? Mais conhecida, são as violências que deixam marcas, né? Elas podem ou não deixar uma marca física visível, né? Mas a violência física, ela pode começar com violências menores, então pode ser um beliscão, uma mordida, né, um puxão de cabelo, são violências físicas que a gente considera menor, porque ela não vai deixar uma grande marca física, né? Dependendo às vezes de quantos dias, ela até some. Às vezes não deixa marca, né? Puxar o cabelo, às vezes não deixa marca. Arranhões também é uma violência física menor. A gente vai ter violência física maior e aí podem ser tapas, né? Pode usar objetos para poder atingir essa pessoa, então jogar alguma coisa nela, né? Usar algum objeto para poder atingir a pessoa. A gente pode ter o uso de arma de fogo, né? Ou então arma branca. Então a gente está partindo aí para uma violência física que envolve outras coisas. Normalmente a violência no casal começa, né, quando ela vai para uma violência maior, ela começa com violências físicas menores. Então, começa no puxão de cabelo, começa no apertão no braço e aí isso vai aumentando, tá? Então, se no relacionamento tem essas pequenas violências, pode saber que um dia ela pode ser grande, tá? Então, o homem que faz esse tipo de violência menor, ele pode fazer a violência maior. A gente também tem a violência sexual, né? E aí pode incluir, né, penetração ou não. Então, é sempre que eu estou submetendo alguém a algo que essa pessoa não tá disponível, não está disposta, não está preparada, eu posso estar cometendo uma violência sexual. Pode ser fazer ela presenciar coisas, né? Então, ela pode não estar sendo estuprada, mas ela pode estar vendo uma amiga ser estuprada. Isso também é um tipo de violência, né? Eu posso, né, sofrer do marido, né? Ser forçada a ter relacionamento sexual quando eu não desejo, né? E aí, se eu não desejo, eu posso estar sendo ameaçada por isso. Mas, se tu não fizer, outras vão fazer. Então, eu uso uma violência psicológica para conseguir, às vezes, uma intercorrência sexual, né? Então, violência sexual não é necessariamente ao marido chegar em casa, né? E ir agarrando a mulher e botar ela em cima da cama. Não é um estupro. Não necessariamente. Qual é a diferença dessa situação?
São coisas... quando a gente está falando de estupro, né, o homem normalmente usa uma violência maior para conseguir o estupro, né? Então ele vai precisar amarrar, ele vai precisar, né, estrangular, ele vai precisar fazer algum movimento, porque a mulher está lutando. Normalmente não é no âmbito familiar, não é dentro do... Pode acontecer no relacionamento familiar, sim, né? Mas então a mulher está lutando contra aquilo também, né? Quando a gente está falando de violência sexual, e aí a gente está falando de violência dentro do relacionamento afetivo sexual, eu posso conseguir uma relação sexual, né, a partir de usar outra violência, né? Sim. Então, claro que a violência sexual, ela normalmente essas violências não acontecem isoladas, tá? É porque a gente tenta, às vezes, isolar elas e elas acontecem todas juntas. Então, ele pode fazer uma ameaça para conseguir algo sexual, né? Ou, por exemplo, a mulher chega e diz assim, hoje eu não quero. Ele diz, não, vai querer sim. Então, ele pode forçar a mulher a ter uma relação sexual, né? Mesmo quando ela não está disposta. E aí a gente vai dizer, tá, mas como é que ela se submete a isso, né? Por que ela se submete? Ela pode estar sendo estuprada pelo próprio companheiro, por quê? Porque aí ela tem os filhos, né? Porque ela não sabe o que ela vai fazer no outro dia, porque ela não tem como se sustentar, porque ele é que comanda financeiramente, ou porque ela se sente tão dependente emocional dele que ela não sabe como é que vai viver, porque ela já foi tão abalada, tipo, ninguém vai me querer, só quem me quer é ele. Sim. Então, as coisas acontecem todas juntas, né? A gente também tem a violência psicológica, que é a violência que deixa menos marca e é a mais difícil da gente sair. Porque a violência física, né? Hoje em dia a gente tem falado tanto sobre isso, as marcas estão físicas aí, né? A violência sexual, mesma coisa. A gente faz um exame de corpo de delito, aparece as marcas, né? Então são violências que a gente consegue fugir. Mas normalmente o abusador não usa tanto só dessa violência, né? Eles usam muito de violência psicológica, que é essa que vai minando a pessoa por dentro. Ela vai matando a pessoa emocionalmente e é por isso que as mulheres têm dificuldade de sair do relacionamento. Porque elas já estão tão destruídas emocionalmente e psicologicamente que elas não têm forças para sair. Então sim, elas vão ser violentadas dentro de casa, elas vão apanhar e não vão conseguir sair do relacionamento, elas vão ser estupradas dentro do próprio relacionamento e não vão conseguir sair por causa da violência psicológica. E é a violência mais difícil de ser reconhecida, é a violência em que socialmente a gente não fala muito sobre ela, é a violência que é aceita, inclusive nas relações parentais, né? Então, gritos, xingamentos, não falar, então fazer greve de silêncio. Quando eu falo grito, xingamento e greve de silêncio, isso acontece até na relação mãe-filho. Sim. Isso não acontece só dentro da relação afetivo-sexual. Então, como ela está tão dentro das relações, ela é muito mais difícil de ser reconhecida. E o que faz as pessoas, em geral, caírem nos relacionamentos abusivos, normalmente ele começa pela violência psicológica. Então, entender a violência psicológica, que é essa, que vai matando internamente, aí eu posso fazer um xingamento, eu posso, né, falar, tu é burro, tu é feia, ninguém vai te querer, eu tô fazendo uma violência psicológica. Eu posso fazer uma ameaça, se tu não fizer tal coisa, então eu não vou fazer isso pra ti. Também é outra violência psicológica. Não falar, não responder, né? Deixar a pessoa que a gente chama no vácuo, né? Tem vários termos hoje em dia que a gente tem falado que envolvem violência psicológica. Então, é a partir da violência psicológica que ela vai crescendo para outras. Então, assim como existem as drogas de entrada, né, para dependência química, que são as mais difíceis, né, da gente largar. Qual é o químico mais difícil? As drogas de entrada, maconha, cigarro e álcool, né? São as drogas que são mais difíceis da pessoa largar, porque elas são as que geram, né, maior dependência, não só física como emocional. A violência psicológica dentro dos relacionamentos é a mais difícil. Por isso que a mulher está dentro de um relacionamento, o relacionamento é extremamente violento e ela não consegue sair se ela não se livrar das questões emocionais primeiro. Então, por isso que retomo, a parte de cuidados psíquicos, né, antes de sair do relacionamento, são muito mais importantes do que cuidar dela depois que ela foi agredida, né, depois que ela foi machucada. A gente vai lidar muito mais com feridas físicas, mas as feridas que mais marcam e que geram depressão, ansiedade, né, transtorno de estresse pós-traumático,
são aquelas da violência psicológica que aparecem depois que a mulher já saiu do relacionamento. O uso de álcool, medicação e outros tipos de drogas aumentou agora no pós-pandemia, com as situações de violência que também a gente percebe algumas estatísticas dizendo que houve um aumento significativo devido ao convívio mais fechado entre as famílias. A pandemia é um caso à parte, assim, na vida de todo mundo, né? Então, a pandemia, além dela envolver o excesso de convívio das pessoas, né? Porque a gente estava todo mundo tendo suas relações sociais externas, que é muito protetor, né? E a gente, então, tinha a nossa convivência interna, que é com a família. O que a pandemia fez? Fez todo mundo entrar para dentro de casa. Então, isso é um fator muito prejudicial, porque, obviamente, as pessoas ficaram sem outras redes sociais, né? Suas redes de relações sociais. Então, isso é um ponto bem importante. Nós somos seres sociais, precisamos de interação social e quando a gente foi privado em função, né, de toda a necessidade que se impôs naquele momento, a gente ficou privado e isso para nós é um estressor no cérebro. Isso é uma parte bem importante. Mas a gente também tinha uma outra parte importante, que era uma doença, que estava matando muita gente. Então, o nosso cérebro também entendia que aquilo que nos alimenta, que são as nossas relações sociais, também nos mata, né? Então, olha o conflito que a gente viveu, muito sério. Então, a pandemia vai deixar sequelas aí por um bom tempo, tá? Mas, por que aumentou a violência? Porque as pessoas começaram, né, a ficar sob estresse em função das questões de morte, né, o estresse de estar dentro da mesma casa, e a gente estava falando sobre uma crise econômica, social, né, familiar, de saúde, a gente estava falando um monte de crises acontecendo ao mesmo tempo e as pessoas todas guardadas dentro de casa. Então, assim, era um ambiente muito estressor. Então, aumentar os níveis de violência dentro daquele contexto, bom, estava ali, né, era até esperado, a gente sabia que isso ia acontecer. O problema passou esse momento, né? A gente está retomando a vida, né? Retomando algumas coisas. Como que estão as relações, né? Então, se eu usei álcool naquele período que estava muito complicado, né? Usei álcool, usei a violência, bom, estava todo mundo estressado. Então, era esperado que a gente usasse muitas estratégias inadequadas naquele momento, né? Era um estressor muito grande. E agora, passou, né? As coisas estão retomando o seu momento. Eu continuo usando as mesmas estratégias? Ops, estou com problemas, né? Então, sim, naquele momento houve um aumento significativo, né? Eu acho que também as pessoas começaram a ver isso mais, né? Então, se eu usava cigarro 3 vezes no dia, né? Porque eu estava estressado no trabalho, se eu estou estressado dentro de casa, eu vou usar cigarro aos montes, né? A gente viu um aumento do nível de consumo de álcool, mesma coisa, as pessoas estavam se anestesiando em função de todo o sofrimento. Pode ser que o que tenha acontecido é que esse período de pandemia gerou nas pessoas, né, uma série de desconfortos, né, emocionais, físicos. Elas aprenderam a lidar com isso usando álcool, né, e violência. Passou o período, elas continuam usando a mesma estratégia. Então, aí também é uma recomendação, né, de buscar ajuda psicológica, emocional e médica, porque isso, né, tende a perdurar, né? Se a pessoa não retoma a vida dela, pode ter algo muito mais sério aí envolvido. Agora a gente está indo para o encerramento. Eu queria ver contigo quais são as atividades previstas, assim, se existe alguma atividade especial do Nadinho ou da própria Fevale agora nesse mês da mulher. A gente tem algumas ações com o município, né? Normalmente a gente também faz atividades dentro da própria universidade para conscientizar, né, a comunidade interna, né, desse trabalho com relação às mulheres. Então, nós temos, né, algumas atividades que vão acontecer agora dia 8 de março, tem algumas aí em parceria com o município e outras, né, normalmente a gente tem ações também voltadas para a comunidade interna. Né, isso sempre a gente ressalta assim, pela importância, né, da data, da marcação. Mas acho que assim como a gente não trabalha sobre violência, a gente não vive o ano, né, só na virada, sim, a gente também as ações não se restringem a esse período. É um trabalho que a gente desenvolve, né, são várias ações ao longo do ano, em que a gente está sempre levando essa temática, né, especialmente para trabalhar com prevenção.
muito mais do que atuar, né, nesses momentos difíceis. Acho que o nosso trabalho, especialmente da psicologia também, é poder levar a prevenção, né, que a gente não tenha que lidar com os relacionamentos violentos, né, de violência maior, se a gente pode trabalhar com a violência psicológica primeiro. Professora Michele, muito obrigada pela sua participação. Eu acho que em breve teremos que fazer novos programas, porque temos muitos assuntos e a sua contribuição foi excelente. Obrigada pelo convite. O programa Por Ela se encerra aqui. Agradeço a presença e as informações trazidas pela professora Michele do curso de Psicologia da Fevale. O nosso bate-papo sobre as questões do universo feminino e da luta pelos direitos das mulheres é exibido às segundas-feiras, às 5 horas da tarde. Você pode acompanhar esse conteúdo no canal TV Câmara NH no YouTube. No próximo programa, estaremos de volta debatendo questões sobre e para elas. Até lá!